Pai Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Esse devocional foi gravado para sexta-feira, dia 4 de abril. Vamos ler Romanos 12, 3. Porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Talvez esse verso seja um dos versos que mais se aproxima da ideia e estudo psicológico sobre autoestima e autoimagem, né? A autoimagem é como a pessoa se vê. Ela se olha no espelho, às vezes gosta do que vê, às vezes não gosta. Autoestima é a valoração, né? É aquilo que a pessoa, quando pensa em si mesma, o quanto ela valoriza, se ela deprecia, se ela não gosta de si mesma, ou se ela gosta de uma forma natural, né? Numa aceitação natural, ou se ela, como dizemos hoje, se ela se acha, se ela tem um amor tão grande por si mesmo que ela se acha o máximo, como dizemos, como se diz, né? Suprassumo, a última Coca-Cola do deserto, o último pacote da bolacha, e são as expressões que as pessoas vão usando. A pessoa que tem uma autoestima muito alta com L, né? É, às vezes estão já pisando no terreno do orgulho. Alguns que não podemos confundir, né? Muita gente confunde uma autoestima equilibrada, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Aliás, quando faz, deixa eu explicar melhor o que eu estou pensando. Quando olha para si e pensa que deve ter equilíbrio, não significa que o que ele vê, o que ele pensa de forma equilibrada é baixa estima, né? Há uma tendência. Não, eu tenho que me amar, eu tenho que me valorizar. Isso aí diz a neurolinguística, isso aí diz o mundo. Olha para o espelho e diz: eu te amo, eu conquisto, eu posso, eu sou demais, tá? Essas coisas um crente não precisa. E quando ele faz essa leitura de si mesmo com base na fé, né? Portanto, de forma humilde, não significa que é baixo a autoestima. Não, de maneira nenhuma. E o que a gente tem que pensar é que essa estimativa, que esse valor que a pessoa faz de si mesma, esse amor próprio, não pode chegar no outro polo, que é o ódio a si mesmo, né? A pessoa se odeia porque projetou ser alguma coisa que não conseguiu ser. A pessoa se odeia até por questões espirituais, porque não tem a santidade que gostaria de ter. A santidade que a gente quer ter, meus irmãos, a gente não vai ter nessa vida, né? Porque a gente gostaria de ser perfeito, né? Como Deus é perfeito. Mas a gente não alcança. A santidade a gente não alcança. O caminho da santificação a gente trilha, cada dia mais sendo separado do mundo, né? E a pureza, tanto mental, como das ações, pureza sexual e tal, tudo isso são conquistas. Mas a santidade do Senhor mesmo, né? Isso a gente não vai ter em vida. Então, percebe o que eu estou querendo dizer do equilíbrio, né? Da consideração que a gente tem que ter com relação a nós mesmos, né? Então, outra coisa que a gente pode pensar, esse amor próprio ou consideração ou estimativa de si mesmo envolve a aceitação. Eu preciso me aceitar, né? Mas não pode ser com
complacência, olha que palavra bonita, ou autoindulgência, outra palavra bonita. Ou seja, em aceitando a mim mesmo, eu não posso me perdoar. Em que sentido? Me perdoar por tudo, né? De viver uma vida aonde vale tudo e eu me perdoo por tudo e eu vivo uma vida me perdoando porque eu me amo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente, quando peca, faz alguma coisa errada, a gente fica triste, porque o Espírito Santo traz uma tristeza. Essa tristeza é para reconhecer o pecado, confessar o pecado e esperar que Deus nos perdoe. Depois disso, aí a gente entende que foi perdoado por Deus, ponto final. Quando eu falo de complacência, autoindulgência, quando a pessoa se perdoa, é um processo que não vai aos pés da cruz, que não vai para o altar de Deus. É a pessoa fazer coisa errada na vida e ela mesmo, ela se gosta tanto, ela se valoriza tanto, que ela, por si só, diz a si mesma, né? Eu me perdoo porque, afinal de contas, eu sou carne, eu sou pó, e eu também tenho direitos, eu também faço tanta coisa no Evangelho, eu tenho até uma licença, eu tenho uma folga dentro da graça, às vezes para fazer coisa errada, eu não sei o que, que a pessoa pensa, mas o fato é que ela se perdoa antes mesmo de buscar o perdão de Deus. Deus nos abençoe a pensar nestas coisas e, e pensar que, um outro pensamento para eu terminar, que cristianismo, gente, não é pregação de ódio contra si mesmo, né? Um ódio próprio. Nunca, jamais. Isso aí já teve lugar no passado. O gnosticismo tinha gente que fazia proibições de comida, de casamento, das coisas boas da vida, fazia proibição que é para judiar do corpo. No cristianismo, jamais. No cristianismo, a gente vive tudo, e em relação às comidas e tudo mais, é entender que são dádivas, dons de Deus, presentes de Deus, que a gente deve desfrutar e viver a vida. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é o equilíbrio. Nota que eu dei exemplos da pessoa se achar demais, se achar o máximo, mas também não pode chegar nesse outro polo de ódio contra si mesmo, né? Eu preciso pontuar isso. Por quê? Para ficar no que o apóstolo Paulo falou. Cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada. Então, nem para mais, nem para menos. Dá o valor para você de uma forma equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então, se é para fazer julgamento pessoal, tem que fazer na fé. E aí, e aí, por que que vai ficar equilibrado se for na fé? Porque se a pessoa avançou na fé, ela vai ter a consciência e um equilíbrio no lugar da fé que ela está, no tempo de fé, na quantidade de fé, na qualidade de fé. Então ela vai ter na fé o equilíbrio. Fora da fé, pode ser essa coisa de chegar ao ponto de odiar a si mesmo ou ao ponto de se amar tanto que não precisa nem pedir perdão. Deus te abençoe a se olhar na fé. Olha que a Bíblia, o Evangelho não deixa a gente ter sentimento nenhum que não atravesse a consciência do Evangelho, né? Até para a autoimagem, autoestima,
a gente depende de Deus, porque a nossa capacidade vem de Deus, disse o apóstolo Paulo, de forma que a gente não tem capacidade de pensar coisa alguma, e eu concordo com o apóstolo Paulo, porque é assim. Vamos orar. Pai eterno, rendemos graças a Ti. Nos ajuda, Senhor, a olhar para nós mesmos através das lentes do Evangelho, da consciência do Evangelho, na fé, a fim de não cometermos erros, mas sermos equilibrados nesta vida. É o que eu te peço a Deus, no nome de Jesus. Amém.